Devocional 05 de agosto de 2025. Café com Deus Pai. Bem-vindo ao devocional diário para a sua vida. Use bem as palavras, pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mateus 12, 34 e 35. Assim como um bom perfume pode ser facilmente contaminado e até mesmo inutilizado pelo simples fato de uma pequena mosca cair nele, afetando todo o odor, grandes batalhas podem ser facilmente perdidas por falta de sabedoria. Muitas vezes, simplesmente por não sermos cuidadosos com o que falamos para outras pessoas, acabamos destruindo relacionamentos. Basta uma palavra de carinho para fazer alguém gostar ainda mais de você, mas o contrário também é verdade. Uma palavra mal colocada é suficiente para que pessoas que amamos sejam profundamente feridas e passem a viver magoadas e ressentidas conosco. Por essa razão, devemos cuidar do nosso coração, porque nossa boca fala daquilo que há em nosso interior. Não fomos chamados por Deus para a destruição de relacionamentos, mas para a restauração, e é por esse motivo que Jesus nos diz em Mateus 5, 13 e 14 que devemos ser sal na terra e luz no mundo. Assim, sabendo que não somos perfeitos, precisamos buscar sabedoria e humildade. Pessoas sábias perdoam, pois sabem que esse ato abre portas para novos começos em Deus. Não sei você, mas eu constantemente busco sabedoria para que o Pai use minhas palavras para edificar vidas, além de buscar lidar de maneira prudente com afirmações contrárias. A partir de hoje, reflita: você tem utilizado suas palavras para abençoar ou amaldiçoar? Reclamações, críticas e ofensas devem ser substituídas por palavras de edificação, transformação, fé, bênção e otimismo, mas para isso, encha seu coração dessas coisas. Pois isso fará bem não apenas para você, como para todos ao seu redor, e você será um canal de bênçãos na vida de muitos. O homem de coração bom sempre libera boas palavras. Devocional 217 de 365. Leitura bíblica Neemias 11. Palavra-chave: abençoar. Curte, comente e compartilhe. Até o próximo devocional. Neemias 11. E os líderes do povo habitaram em Jerusalém, porém o restante do povo lançou sortes, para tirar um de 10, que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E estes são os chefes da província, que habitaram em Jerusalém, porém nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades: Israel, os sacerdotes, os levitas, os netineus, e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malalel, dos filhos de Pérez. E Maazéias, filho de Baruque, filho de Coose, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Siloni. Todos os filhos de Pérez, que habitaram em Jerusalém, foram 468 homens valentes. E estes são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Tiel, filho de Jesaías. E depois dele Gabai e Salai, ao todo 928. E Joel, filho de Zicri, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes: Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, líder da casa de Deus. E seus irmãos, que faziam a obra na casa, 822, e Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias. E seus irmãos, chefes dos pais, 242, e Amassai, filho de Azareel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer. E os irmãos deles, homens valentes, 128, e superintendente sobre eles Abdiel, filho de Gedolim. E dos levitas: Semaías, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Asabias, filho de Buni. E Sabetai, e Josabade, dos chefes dos levitas, presidiam sobre a obra de fora da casa de Deus. E Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe, que iniciava as ações de graças na oração, e Bacbuquias, o segundo de seus irmãos, depois Abedea, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade, foram 284.
E os porteiros, Acube, Talmon, com seus irmãos, os guardas das portas, 172. E o restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, habitou em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. E os netineus, habitaram em Ofel, Izia e Gispa presidiam sobre os netineus. E o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores, ao serviço da casa de Deus. Porque havia um mandado do rei acerca deles, e uma certa regra para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaías, filho de Mesesabeel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava à mão do rei, em todos os negócios do povo. E quanto às aldeias, com as suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat-Arba e nos lugares da sua jurisdição, e em Dibom, e nos lugares da sua jurisdição, e em Jecabzeu e nas suas aldeias, e em Jesuá, e em Molada, e em Bet-Pelete, e em Azar-Sual, e em Berseba e nos lugares da sua jurisdição, e em Ziclag, em Mecona e nos lugares da sua jurisdição, e em Inrimon, em Zorá e em Jarmute, em Zanoa, Adulão e nas suas aldeias, em Laquis e nas suas terras, em Azaca e nos lugares da sua jurisdição. Acamparam-se desde Berseba até ao vale de Inom. E os filhos de Benjamim habitaram desde Geba, em Micmais, Aia, Betel e nos lugares da sua jurisdição, e em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Razor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zebuim, em Nebalate, em Lode e em Ono, no Vale dos Artífices. E alguns dos levitas habitaram nas divisões de Judá e de Benjamim. Neemias 1 ao 36.